Atenção, atenção, Sereto News chegando com as informações do Corinthians. O Corinthians atrás de um novo treinador. O noticiário do técnico é um noticiário muito forte hoje. Desde ontem, né, o Corinthians sem o novo técnico, porque demitiu o Mano Menezes. Quero falar do Garro. O Garro que foi apresentado hoje com a camisa do Corinthians. Vai jogar com a camisa número 16. Tá aí o Rodrigo Garro. Ufa, depois de mais de 30 dias esperando a liberação do boletim informativo diário. Finalmente o Garro está registrado no boletim informativo diário da CBF, no BID, está inscrito no Campeonato Paulista e vai jogar contra o Santos amanhã, pode jogar contra o Santos amanhã tranquilamente. Estava só treinando. O Garro que ficou de fora por causa de uma divergência entre o Corinthians e o Tadjeres. Havia uma discussão entre Corinthians e Tadjeres. A diretoria da equipe argentina cobrava $700 mil de custos de transferência, além do que o Corinthians já pagou pela aquisição do jogador. Isso para liberar o negócio. E o Corinthians discordava desta cobrança. E acabou que o Tadjeres ficou segurando a negociação do Garro, acabou segurando a documentação do Garro. O Corinthians entrou na FIFA para ter essa liberação e o Tadjeres acabou liberando no final das contas, no tempo limite para que o Garro faça a estreia com a camisa do Corinthians. O Corinthians acertou a compra do Garro por cerca de $7 milhões, o equivalente a 34 milhões e 700 mil dólares na cotação atual. Ele assinou o contrato por 4 anos. Então, o Rodrigo Garro deve fazer a estreia com a camisa do Corinthians amanhã. Bom, no jogo contra o Santos. Se o Rodrigo Garro já é o novo jogador do Corinthians, vai poder fazer a estreia. O Corinthians não conseguiu ter sucesso na contratação do Hernani, do Parma da Itália. O Corinthians fez uma proposta para o Hernani, do Parma da Itália, por €1,5 milhão. €1,5 milhão, algo em torno de R$8 milhões. E acontece que o Parma da Itália não quer se desfazer do Hernani, pelo menos a princípio. Pelo menos nesta primeira proposta do Corinthians, não agradou ao Parma, né? O Parma está dizendo, o Parma que está na Série B do Campeonato Italiano, está dizendo que precisa do Hernani para subir para a Série A do Campeonato Italiano. Então o Parma não quer negócio neste momento com o Corinthians. Não quer abrir negociação. A proposta do Corinthians teria agradado ao jogador, mas o Parma não quer abrir negociação e aí fica realmente muito difícil. O Hernani, que teve passagem pelo Atlético Paranaense, passou por diversos clubes no exterior, no Zenit da Rússia, Saint-Étienne da França, além do Gênova e do Regina da Itália, antes de jogar no Parma. Mas, por enquanto, Corinthians não vai contratar o jogador, a não ser que suba a proposta e que o Parma mude de ideia. Outro que está mais distante do Corinthians é o Igor Coronado. Ficou mais difícil a contratação do Igor Coronado pelo Corinthians. Em reunião na última segunda-feira na Arábia Saudita, o atleta não concordou com condições apresentadas pelo Al Ittihad para a rescisão do contrato. Então a rescisão do contrato está mais difícil. Ele estava tentando rescindir o contrato para aí sim se transferir para o Corinthians. O Corinthians tem interesse em Igor Coronado e chegou a abrir conversas com os empresários dele, mas aguarda uma possível rescisão contratual na Arábia para avançar na tentativa de contratá-lo. Sem essa rescisão, as coisas ficam mais difíceis. A boa notícia nessa história toda é a contratação do Mateuzinho, né? O Corinthians conseguiu contratar o Mateuzinho, com o Mateuzinho está tudo certo, está tudo jóia. O Corinthians pagou €5 milhões para contratar o Mateuzinho, hein? Muito dinheiro para contratar o lateral direito do Flamengo. €5 milhões. O Flamengo aceitou esta negociação e, portanto, o Mateuzinho será mais um jogador do Corinthians. Mas o que interessa agora é falar do novo técnico corintiano. Corinthians atrás de um novo técnico. Para começar a conversa, passando o noticiário para você de tudo que aconteceu. Ontem o Mano Menezes foi demitido, né? Demitido pelo técnico, pelo presidente Augusto Melo. Augusto Melo demitiu o Mano Menezes. Já estava acertado com o Zanardi, com o Márcio Zanardi, técnico do São Bernardo. Já estava tudo certo entre Corinthians e Márcio Zanardi, técnico do São Bernardo. Até que o Corinthians descobriu
né, descobriu que não poderia utilizar o Márcio Zanardi no Campeonato Paulista, porque o regulamento do Campeonato Paulista não permite que um técnico dirija duas equipes diferentes. No caso, o Márcio Zanardi, que já é técnico do São Bernardo, não poderia ser também técnico do Corinthians, não poderia deixar o São Bernardo e comandar o Corinthians, né? Ou o Corinthians, que já teve um técnico. No caso, não poderia ter dois técnicos no mesmo campeonato que já tenham dirigido o Campeonato Paulista, no Campeonato Paulista. Então, o que acontece? O Corinthians desistiu do negócio com o Zanardi. E agora o Corinthians está atrás de um plano B. O nome mais forte neste momento é o do Antônio Oliveira, técnico do Cuiabá. O Antônio Oliveira tem 41 anos. Foi auxiliar do Gesualdo Ferreira no Santos Futebol Clube. Gesualdo Ferreira também técnico português. Também é português o Antônio Oliveira. Teve passagens pelo Atlético Paranaense e pelo Coritiba. Só que acontece que a multa rescisória do Antônio Oliveira lá no Cuiabá é de 5 milhões de reais. Mas nesse momento é o nome mais forte para comandar o Corinthians. É o nome que agrada a diretoria de futebol. Há outros nomes sendo comentados. Por exemplo, o do Cuca. O Cuca, que já comandou o Corinthians o ano passado, comandou o Corinthians em um jogo, né? Em um jogo, ano passado. Acabou saindo por causa da pressão, da forte pressão que recebeu pelos problemas extracampo, e só que uma pessoa hoje me garantiu, uma pessoa do Corinthians hoje me garantiu, uma pessoa muito ligada ao Antônio Melo, que o Cuca não será técnico do Corinthians, né? Que o nome do Cuca até foi discutido internamente, mas que ele não será o técnico do Corinthians. Então o Cuca, neste momento, está descartado. Outros nomes que estão na pauta: o Gabriel Milito, ex-técnico do Argentino Júniors, da Argentina. Gabriel Milito, também argentino, né? Trabalhou no Argentino Júniors, fez um bom trabalho no Argentino Júniors da Argentina e no momento está desempregado. É um dos nomes que estão na pauta. Outro nome que está na pauta, o do Luiz Zubeldia, que é argentino, 43 anos, teve uma última passagem pela LDU, foi campeão da Copa Sul-Americana pela LDU. Também é o nome que está na pauta, também agrada ao time do Corinthians. Ou seja, o Corinthians não descarta contratar técnicos estrangeiros no momento, mas também está de olho em técnicos brasileiros. Por exemplo, o Maurício Barbieri. Maurício Barbieri é um técnico que pode ser contratado pelo Corinthians. Ele está desempregado no momento, está no mercado, tem uma proposta do time do mexicano, do Juárez, do México, mas é um técnico que se encaixaria no perfil que o Corinthians está buscando de técnico jovem e estudioso. Neste momento, o Corinthians está buscando um nome parecido com o do Márcio Zanardi, técnico jovem e estudioso. Bom, por enquanto é isso. É o Corinthians no mercado da bola, sem encontrar o técnico nesse momento. O que se sabe é que amanhã o Corinthians joga contra o Santos e o Thiago Kozlowski, deixa eu ver se é assim é isso mesmo, Thiago Kozlowski, é assim que se pronuncia o nome dele, que é auxiliar técnico, vai comandar o time contra o Santos. E provavelmente vai comandar o time também no final de semana, se o Corinthians não conseguir um técnico até lá. Salve, fiel torcedor, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, tudo bem? Meus amigos, o Timão tá no mercado da bola aí, em busca de novos reforços aí para a equipe, né? Mesmo com a demissão do Mano aí, do comando do Timão, a diretoria, né, a presidência permanece negociando com os jogadores, porque não é só a gente que fala, todo mundo sabe que o Timão ele precisa de novos reforços, tá? O meio ali também, mais reforços para o ataque. Então o que acontece? A diretoria está avaliando, está sondando jogadores para complementar aí as necessidades reais aí do Coringão atualmente, tá? Um jogador que está sendo muito especulado no Corinthians é o Igor Coronato, que é um dos principais nomes especulados no Timão, tá? Desde a confirmação aí de que o atleta estaria negociando com rescisão amigável com sua equipe
lá da Arábia Saudita. Timão, também o Flamengo, segue em sondagem aguardando o desfecho final do meia, tá? O Augusto, ele mostra humildade, é sincero, pede ajuda do Timão. O impasse estabelecido entre a comissão técnica e a diretoria do clube lá do Al Ittihad, né, o nome do time da Arábia dele, fica cada vez mais difícil a sair do coronado do futebol árabe no momento, tá? O Corinthians segue aí monitorando ele, mas só tem intenção de abrir uma possível negociação caso o jogador assine sua rescisão com a equipe saudita, né, e fique livre do mercado. Tá? Ele nunca jogou aqui no Brasil, o Coronado. Ele tem 31 anos, é natural lá de Londrina, do Paraná. Já jogou em vários países, Inglaterra, Suíça, Malta, Itália, Emirados Árabes. Tá? Ele é um bom jogador, tá? É um Ronaldo Fenômeno, mas é um bom jogador. Então, se você curte o vídeo, deixa o like no canal, ativa o sininho. Forte abraço a todos, até o próximo vídeo.